E aí, amore? Eu sou o Júlio Toledo, esse é meu canal. Se você ainda não se inscreveu e não deu like nesse vídeo já agora, você está errado. Não sei se você já parou pra pensar, ou se sou só eu, né, diferentão, o alecrim dourado, que tem umas noias de ficar pensando o que era o mundo, como era o mundo, as pessoas agiam antes de certas coisas, certos objetos serem criados. Porque nada veio junto com o mundo, tudo foi inventado em algum período da história por alguém. E antes disso as pessoas viviam sem isso. Melhor ou pior, mas viviam. Tem alguns objetos presentes na nossa vida que são essenciais e que infelizmente nem todo mundo no planeta tem acesso, mas uma grande parte das pessoas que tem, e a gente não consegue imaginar a nossa vida sem eles. Como, por exemplo, geladeira, fogão, que são objetos que facilitam a nossa vida imensamente, diariamente, e contribuem até para a nossa saúde, por exemplo. A geladeira ajuda a conservar nossos alimentos, para que a gente não pegue doenças e coma coisas estragadas. Porém, tem alguns outros objetos que a gente não presta tanta atenção, que a gente não pensa como era esse objeto, que parece um objeto simples, trivial, mas que pode ter revolucionado a história, o comportamento das pessoas, toda uma sociedade com a invenção de um simples objeto, como por exemplo o fone de ouvido. Eu tava pensando, cara, comigo mesmo, como que as pessoas ouviam as coisas antes? Principalmente música, né? Tinha que ser tudo alto, para todo mundo ouvir. Não tinha como você ter algo particular seu, algo que você estivesse escondendo, ou até mesmo algo que você quisesse aproveitar ali sozinho, sem atrapalhar os outros. E essa é uma invenção extremamente nova, né? Vendo a história da humanidade na Terra, né? O fone de ouvido foi inventado o quê? No final do século passado, ou pelo menos ele ganhou muita popularidade, né? Ali nos anos 80, 90, quando surgiram Discman, Walkman, tudo man, que hoje em dia já nem se fala mais, nem existe mais, mas era algo já mais particular, que você tinha o seu individual e que você podia ouvir o que você quisesse sozinho. Então o fone de ouvido se popularizou muito nessa época, porque antes do aparelho de som da casa, primeiro que era enorme, né, era uma caixa gigantesca, lá atrás era o quê? Gramofone, ou sei lá, depois a tecnologia foi avançando, até chegar no famoso microsystem, que ainda assim era um puta de um trambolho, mas que era isso, você colocava a música ali e todo mundo que estava perto tinha que ouvir aquilo, porque não tinha como abafar o som, não tinha como tampar o som, só você ouvir. Tinha que ser uma coisa necessariamente social. Todo mundo ali tinha que ou estar de acordo com o que estava tocando, ou sofrer enquanto a outra pessoa se divertia ouvindo o que estava tocando. Devia ser um puta rolê, devia ser uma discussão em casa tipo TV. Hoje em dia, muita gente tem a oportunidade de ter 2, 3 televisões em casa ou assistir coisa no celular, no notebook, enquanto outras pessoas estão vendo alguma coisa na TV da sala. Mas antes era uma TV por casa, já era um absurdo de caro, nem todo mundo tinha acesso, então era aquilo ali e as pessoas tinham que decidir o que ia passar. Geralmente, sei lá, a mãe, o pai decidia, né, ver alguma coisa, ver um jornal, uma novela, um esporte, e as crianças tinham que aceitar, ou assistir o que era mais próprio para elas em um outro horário. E com o som era a mesma coisa, acredito eu. Até que inventaram essa maravilha chamada fone de ouvido, que facilitou tudo para tanta gente, e não só em casa, como agora a gente pode ouvir coisas fora de casa. E ninguém precisa saber o que a gente está ouvindo, pelo menos não necessariamente. Porque ainda tem gente que pega o celular no meio do ônibus e fica tocando a música que ninguém pediu para ouvir. Tem aquele jovem que pega sua JBL ou qualquer outra caixa de som e leva pra rua para ficar ouvindo, pra praia. Não posso julgar tanto, porque eu já fiz isso com meus amigos, mas você impõe ali algo que outras pessoas não querem estar ouvindo, não querem fazer parte daquilo. Porém, hoje, com o fone de ouvido, tudo isso pode ser evitado. Inclusive, nos transportes públicos, tem lá escrito proibido ouvir música sem fone de ouvido. Quer dizer, virou um item essencial
virou um item que tem que ter, amor. E eu acredito que ele tenha ajudado também em toda uma mudança cultural e até mesmo de consumo da indústria da música, por exemplo. Porque à medida que as pessoas foram tendo acesso a ouvir cada vez mais coisas individualmente, elas podiam ouvir aquilo que era especificamente do gosto de cada uma delas. Imagina como seria um Spotify, qualquer serviço de streaming, sem essa opção de você ter que ouvir as coisas só para si, você ter que compartilhar tudo ali com toda a sua família, por exemplo, em casa. As suas listas seriam bem diferentes, as músicas que vocês ouviriam seriam bem diferentes, até mesmo músicas que batem recordes nos streamings de alguns estilos específicos, talvez nem tivessem tanto sucesso assim. E todo um padrão de consumo, acredito eu, que tenha sido modificado. Porque tem até aquelas músicas, filmes, séries, que você não quer que todo mundo saiba que você está assistindo. Tem algumas coisas que dão aquela vergonhinha, que a gente tem uma timidez. Às vezes você é viado e não quer ainda que toda a sua família saiba, que as pessoas à sua volta saibam que você está ouvindo Britney Spears. Mas com essa invenção querida e maravilhosa, que é o fone de ouvido, você tem liberdade de ouvir, de assistir, de ver o que você quiser. Tudo ali, individualmente. Porque acredito eu que tenha mudado até mesmo um padrão de consumo na indústria da música, do cinema, enfim. Eu trouxe fone de ouvido, mas eu tenho certeza que tem várias outras coisas que a gente pensa diariamente, como era o mundo e a sociedade e as pessoas agiam antes dessa invenção. Comenta aqui o que você achou dessa invenção e comenta se você tem ideia de outros objetos para a gente analisar e pensar como seria sem esse objeto hoje em dia. Dá um like no vídeo se você gostou, que eu tenho certeza que é o caso. Se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, compartilha com sua família como seria o mundo sem essa invenção maravilhosa. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve para ver vários outros. Se inscreve aí. Um grande beijo. Até mais.